Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Bahar chega atrasado em Tarlabazi. Enver pergunta como foi a entrevista. Bahar diz que infelizmente contrataram outra pessoa e ele foi lá de graça. Enver pede que ele não desanime e diz que encontrará algo melhor. Seria bom se Fazília não tivesse desistido do livro. Enver diz a ela que tem uma boa notícia: há comprador para a casa que pertenceu a Tice. Se tudo correr bem, eles terão um pouco mais de dinheiro. Ele ainda tenta convencer Sirin, que não concorda com a venda. Bahar diz que talvez sua irmã queira mantê-lo para construir uma nova casa assim que tiver dinheiro. Enver pede que ela não esqueça que ela também tem direito àquela terra. Não só a lei o diz, mas ela merece. Bahar não responde e apenas diz que vai esperar os filhos chegarem logo. Ela entra no prédio. Ao mesmo tempo vemos que Satyumis chega correndo para a escola na hora da saída, mas percebe que Arif já está na entrada esperando por ele. Ele se aproxima por trás e Arif, surpreso, pergunta quando ele saiu se não o viu. Satyumis conta que não o viu sair porque é uma criança muito rápida. Arif pergunta por que suas roupas estão bagunçadas e Satyumis mente para ele dizendo que brincaram muito no recreio. Arif pergunta se ele está com fome e o menino responde que está com muita fome. Arif diz que isso significa que ele não comeu e pergunta o que ele fez com o dinheiro que lhe deu. Satyumis diz que já comeu, mas ainda está com fome. Arif diz que está tudo bem e os dois vão para o refeitório. Enquanto Satyumis come alguma coisa, ele espera a saída de alguns clientes e pega o dinheiro que deixaram de gorjeta para Sirin na mesa e volta para sua mesa para comer. À noite, Sirin volta do trabalho e entra na alfaiataria para cumprimentar o pai, que a recebe um pouco sério e pergunta por que ela está tão atrasada. Sirin diz a ele que são 17h30 e agora é a noite anterior. Enver não diz nada e Sirin pergunta por que ele está tão quieto. Talvez Bahar finalmente tenha confessado que é uma ladra. Enver exige que ela não fale assim da irmã e a manda para casa. Ele diz que está bravo porque ontem à noite ele disse coisas para os filhos que não deveria. Ele está muito chateado e ocupado e seria melhor se ela o deixasse sozinho. Sirin lhe diz que não está mentindo ou porque acredita que a senhora Fazília demitiu os dois. Ele pode não querer admitir, mas mais cedo ou mais tarde a verdade virá à tona. A maluca ondulada sai da alfaiataria e Enver fica pensando. O alfaiate decide ir pessoalmente à casa de Fazília. Enver bate na porta e Fazília se esforça, abre e o cumprimenta. Ele pede desculpas por ter chegado tão tarde e pergunta se ela está se sentindo bem, já que está pálida. Fazília diz que não é nada e que ela só está com um pouco de resfriado. Depois pede que ele vá até a sala conversar. Enver pergunta sobre Raif e Fazília diz que seu filho está em seu quarto porque também está resfriado. Os dois se sentam e Fazília pergunta se pode oferecer chá ou café. Enver agradece, mas diz que não é sua intenção ocupar muito do seu tempo. Fazília pede que ela conte o que está acontecendo e Enver diz que sabe que demitiu Bahar e Seida. Provavelmente teve seus motivos, mas sua filha Sirin também lhe contou algumas coisas e ela não sabe se deve acreditar no que ela diz. É por isso que ele decidiu ir até a casa dela e perguntar. Fazília pergunta o que Sirin lhe contou e Enver conta que, segundo ela, Bahar e Seida roubaram algumas joias e venderam em uma loja. Ele pergunta ao escritor se isso é verdade. Fazília apenas olha para ele. Mais tarde, vemos que Seida leva Arda para a sala depois de lhe ter dado banho e pergunta a Satyumis por que é que ele está deitado no chão. Ela senta Arda para enxugá-lo com uma toalha e reclama porque Satyumis está deitado e vestindo as calças da escola. Ela liga para ele novamente, mas o menino não atende. Seida avisa a Arda que terá que esperá-la porque agora terá que dar banho em Satyumis. A senhora pede novamente a Satyumis que acorde e pare de fingir. Satyumis apenas diz que quer dormir, mas Seida o pega no colo e o leva para o banho. Mais tarde, vemos que Enver retorna para Tarlabazi muito zangado. Arif também está voltando e conhece seu pai. Ele pergunta ao velho careca para onde ele está indo e Yusuf avisa que vai tomar café. Enver os interrompe e pede a Arif que o ajude a cuidar das crianças enquanto ele conversa com Bahar e Seida sobre algo muito sério. Arif diz que ele pode e Yusuf sai irritado porque seu filho agora vai tomar conta dela. Enquanto Enver e Arif sobem as escadas, Arif pergunta o que está acontecendo e Enver chateado diz que nada de bom está acontecendo. Arif pede que ele suba com cuidado. Enver chega e bate com força nas portas de Bahar e Seida.
Bahar abre e pergunta ao pai por que ele bate assim nas portas e pergunta se ele está bem. O alfaiate diz que não está se sentindo nada bem. Bahar não sabe o que está acontecendo e Arif também não. Seida abre a porta e pergunta a Enver qual a urgência dele. O alfaiate manda Seida e Bahar irem com ele e Arif ressalta que cuidará dos filhos. Seida e Bahar sobem, muito intrigados com a atitude de Enver. O alfaiate bate forte na porta e Sirin abre. Enver entra e diz a Bahar e Seida que foi ver a senhora Fazile e eles precisam conversar. Eles não sabem o que dizer e Sirin fica feliz. Enver pede que entrem e Sirin os acolhe. Então Enver pede que se sentem e eles obedecem. Enver diz a eles que esta é a pior humilhação de toda a sua vida. Muitas coisas aconteceram com ele, mas ele nunca se sentiu tão envergonhado, sentiu tanta vergonha na frente da senhora Fazile que teria preferido morrer a passar por isso. Ele nunca havia sido humilhado assim antes. Sirin diz ao pai que ele não deveria se sentir assim, pois não é responsável pelo ocorrido. Bahar e Seida estão prestes a chorar e Enver apenas repete que está humilhado e é a pior coisa que já viveu. Ele está feliz por Atice não ter visto isso. Ele não consegue acreditar que Sirin ousou acusar sua irmã e Seida de serem ladrões. Todos olham para ele surpresos e Sirin pergunta o que ele quis dizer. Enver aponta para a filha e diz que ela é mentirosa e caluniadora. Seida diz que Sirin é o diabo e sempre disse isso. Sirin diz que disse a verdade, mas Enver ordena que ele fique calado e não diga uma palavra. O alfaiate chama novamente o maluco mentiroso e Sirin insiste que disse a verdade. Enver exige que ela vá embora e ela falará com ela mais tarde. Sirin sai surpreso. Enver se acalma e pede desculpas a Seida e Bahar pelo que Sirin fez. Seida diz a ele que ele não precisa fazer isso, mas Sirin é quem deveria fazer. Enver informa que a senhora Fazile está doente e que seria bom que Seida viesse ajudá-la de qualquer maneira que pudesse. Seida apenas olha para Bahar e eles permanecem em silêncio. Nizam brinca com Arda e Satyumi só quer dormir. Doruk pergunta a Arif se ele sabe que ela é uma fita. Nizam pede para seu irmão ficar quieto. Arif pergunta a Doruk o que é uma fita e Satyumi os interrompe dizendo que Doruk significa um encontro. Doruk diz que é possível e pergunta a Arif o que é isso. Ele responde que significa namoro. Doruk pergunta se é só isso. Arif pergunta a Doruk por que ele pergunta sobre isso e se ele teve um encontro. Doruk diz que não, mas está prestes a dizer que sua mãe tinha sim. Nizam interrompe dizendo que ninguém saiu com ninguém. Doruk pergunta a Arif se ele já teve um encontro e ele fica pensando. Satyumi diz que teve um encontro com uma loira e Arif sorri. Doruk se preocupa com a forma como Nizam olha para ele. Enver se despede de Bahar e Sirin, pedindo-lhes que descansem. Então ele pede perdão porque considerou Sirin um idiota. As senhoras descem as escadas e Bahar se sente muito mal por continuar escondendo a verdade. Enver bate na porta do quarto de Sirin, e como a maluca ondulada não abre, Enver decide entrar e pede que ele se explique. Sirin garante que aquelas joias que venderam pertencem à senhora Fazile. Enver conta que acabou de falar com ela na casa dela, foi perguntar e ela respondeu com muita segurança que nada disso havia acontecido e que não deveria se preocupar. Sirin conta que ela disse isso para não ferir seus sentimentos, mas Enver conta que Fazile até lhe mostrou os brincos que ela disse que sua irmã e Seida haviam roubado. O alfaiate pergunta a Sirin por que ele insiste nisso. Sirin fica sem argumentos e assume que ela estava errada. A louca pede perdão ao pai e lhe diz que sua intenção nunca foi fazer mal e talvez ela tenha entendido mal. Enver fica bravo e avisa Sirin. Depois garante que se não fosse por todas as promessas que ela fez a Atice esta noite ela a jogaria na rua por tudo o que fez. Sirin diz-lhe que todos podem cometer erros e ele só entendeu mal a situação. Enver diz-lhe que não é um erro brincar com a vida das pessoas e que também não pretende permitir que o faça novamente. Ele sai e Sirin pensa no que deu errado em seu plano. Seida está na sala com Satyumi que está deitado no sofá há muito tempo. Ela pede para ele ir para a cama porque Arda já está dormindo. Satyumi não diz nada e Seida pergunta se ele está doente e verifica a temperatura, mas tudo parece bem. Ela lhe dá um remédio para garantir e o leva ao quarto de Arda. Satyumi pergunta por que ele vai dormir sozinho em um quarto de criança. Seida responde que ele é um menino e deveria dormir lá por enquanto, porque pode estar resfriado e ela não quer que ele os infecte. Ela pergunta se ele tem medo de dormir sozinho e Satyumi responde que não.
Seida pergunta se deve deixar a luz acesa e Satyumis responde que não é necessário. Então Seida se despede, desejando-lhe bons sonhos, apaga a luz e fecha a porta. Satyumis olha em volta, sente algum medo e levanta-se para acender a luz, deita-se e cobre todo o corpo com os lençóis. No dia seguinte, Satyumis acorda, vai até a sala e vê a cauda que Seida lhe deu no dia anterior para que ele não passasse mal em cima da mesa. Satyumis bebe 2 copos de calda e volta para a cama. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!